Arro, pessoal, boa noite. Estou passando aí para trazer umas reflexões, um bate-papo aí para vocês. Agora dá até para colocar título na live. Eu coloquei um título de astrologia e genética. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Primeiramente eu quero dar uns recados. Então se você está pegando esse vídeo pela primeira vez, eu tenho grupos gratuitos no WhatsApp, onde você pode entrar gratuitamente e receber algumas reflexões que eu mando. Né? Eu mando principalmente alguns áudios sobre os movimentos astrológicos ou reflexões. Tem o grupo de astrologia, tem o grupo de Tantra, tem os dois. Se você se interessa pelos dois assuntos, pode entrar nos dois. E vou até dar um recado para quem está nos grupos, para seguir também aqui no Instagram, né? Porque eu posto mais no Instagram do que lá no grupo. Eu não consigo mandar tudo para o grupo do WhatsApp. Então no WhatsApp eu estou mandando mais um post por dia, e aí de repente eu gravo uns áudios e mando. Mas no Instagram eu estou postando bastante coisa. Inclusive a novidade aí de fazer algumas leituras de tarô, como foi feito agora. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, Tero Oliveira. Então esse é o primeiro recado. Entre lá nos grupos. Se você está vendo essa live pelo Instagram, é só você me pedir o link, né, que eu te mando o link para você acessar os dois grupos. E se você está vendo pelo YouTube, é só você pegar lá na descrição que eu vou deixar o link ali. Você entra e consegue entrar tranquilamente. Então vamos lá, né? Hoje eu queria falar um pouquinho. Primeiramente, a gente está numa posição da Lua, né, bem desafiadora. A gente teve uma Lua cheia e a Lua cheia ela está em oposição agora a Netuno e Mercúrio. E esses dois estão fazendo também uma quadratura com Júpiter. Isso forma uma grande quadratura, um T-square, que realmente é um aspecto de tensão. Então eu estou vendo algumas pessoas, né, que estão aí passando por instabilidades emocionais, nervosismo e assim por diante. Eu mesmo vou dar até um exemplo do que aconteceu aqui no uso das pedras. Então fica a dica aí, respira, calma, né, porque vai passar. Né? A Lua já está no terceiro decanato de Virgem, acho que amanhã mesmo ela já entra em Libra, então a gente já tem uma mudança de energia, já tem um certo alívio. A dica que eu vou dar também é a seguinte: a gente vai entrar no ano de março, né, no ano de Marte, na verdade. Em março a gente vai entrar no ano de Marte. E Marte, ele é o planeta vermelho, né, ele é o planeta da guerra. E para quem usa cristais, para quem ama cristais como eu sei que tem muita gente que me segue, né, que me acompanha, que gosta de cristais, vai ver que Marte está associado com o quê? Com pedras vermelhas. Né? Rubi, granada, jaspe vermelho, são as pedras que você mais vai ouvir falar sobre Marte. Então vou falar inclusive para você utilizar essas pedras nesse ano. Só que aí eu vou entrar nessa questão de dar um alerta, muito cuidado com as pedras vermelhas. Né? E eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu estava totalmente zen, tranquilo, porque eu estava usando duas fluoritas. Né? Uma fluorita é uma pedra que, né, ela te traz um estado alterado de consciência praticamente, parece que você está flutuando. Mas de repente, ao longo do dia, eu coloquei essa pulseira aqui de jaspe vermelho, logo uma pulseira, uma pedra vermelha, né, que traz essa questão de força, traz essa questão de trabalhar o chakra básico, a energia de Marte e assim por diante. E eu fui percebendo que eu estava muito irritado, comecei a ficar irritado de coisa tipo no trânsito, irritado porque as pessoas eram devagar, irritado porque a pessoa me fechou, esse tipo de coisa. Aí na hora eu já pensei e falei, pô, é a pulseirinha. Tirei a pulseira e peguei uma dupla, né, uma dupla que já é uma dupla calmante, aí que eu vou dar a dica. Primeiro é a água marinha, né, uma pedra que todo mundo deveria ter. A água marinha, ela realmente calma os nervos, então a água marinha me ajudou bastante. E o quartzo azul, que ele também é bem comum, né, a pessoa pode ter, ele traz uma energia calmante, ele dá uma esfriada. Então a dica que eu vou dar aqui, para esse ano de Marte, que provavelmente você vai ver em muitos lugares indicando pedras vermelhas, né, rubi, granada, jaspe vermelho e assim por diante, cuidado ao usar pedra vermelha. Né? A dica que sempre é dada dentro da litoterapia é você utilizar pedras vermelhas e pretas sempre abaixo da cintura. Né? Então, não ficar com ela, por exemplo, pendurada, né, num pingente. Claro que uma vez ou outra não vai te fazer tanto mal, mas se você ficar usando muito uma pedra vermelha na altura do chakra cardíaco, vai acabar desestabilizando esse chakra, né, vai acabar afetando. Então usa sempre da cintura para baixo e muito cuidado, principalmente se usar muito. Né? Qualquer pedra não é legal você usar muito, mas a pedra vermelha ela traz uma questão mais forte. Então, como eu falei, ela realmente pode trazer uma irritação, um nervosismo, e isso no ano de Marte, né, vai elevar as alturas. Então, use pedras vermelhas, mas use com muito cuidado, com muita atenção. Perceba se você começa a ficar
né, irritada, nervosa, e tenha sempre à mão uma água marinha ou um quartzo azul para ajudar você a acalmar, né, dentro de um nervosismo de pedra vermelha. Beleza, agora eu quero falar de uma coisa muito interessante, né, que vem desse livro aqui. Vou mostrar aqui para vocês, Super Genes, do Deepak Chopra. Eu gosto muito do Deepak Chopra, tem até as 7 leis espirituais do sucesso dele lá no meu blog, né, eu fiz um artigo, né, um post sobre ela, você pode ler lá no blog. E esse livro aqui eu vou ler um trechinho dele para falar como funciona toda essa parte da astrologia. Então vamos apontar para as leis herméticas, leis do universo, que também estão lá no meu blog, você pode ler ali, né, um resumão das leis herméticas, e se você quiser se aprofundar, você busca um livro chamado Kybalion, que tem aí o PDF para baixar na internet tranquilamente. Leia o livro Kybalion, que ele tem ali as 7 leis herméticas, e se você não quer ler o livro inteiro, leia o meu post, que é um resumão, né, para você poder entender. Uma das leis, né, a lei da correspondência, diz que assim acima como abaixo. E aí eu trago até um arcano do tarô, que inclusive é um dos que saiu lá para a galera que escolheu no post. Se você não sabe do que eu estou falando, se você está vendo no YouTube, inclusive, segue lá no Instagram. Eu fiz um post colocando 3 cartas e falando para a pessoa escolher o número 1 ou 2 ou 3. E depois eu postei a carta que saiu com a reflexão, né? Uma delas foi o Mago. E olha como o Mago ele aponta para cima e para baixo. Boa noite, Gisele. Ele aponta para cima e para baixo. Esse simbolismo mostra o quê? Ele diz que, né, o que está acima é análogo ao que está abaixo. E a gente tem inclusive na oração, né, no Pai Nosso, que diz ali, né, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Né? Então isso é tudo simbolismo muito, né, muito ligado às leis herméticas, que diz o quê? Existe uma correspondência, né? Existe uma correspondência. Então, o que acontece aqui com a gente tem uma ligação com o que acontece ali. E a base da astrologia é muito isso, né? Você olha para o céu e aí você entende o que está acontecendo aqui, entendendo o céu. Então vamos dar um exemplo, né? Você não precisa nem acreditar, né, que a Lua, que agora ela está meio em tensão ali com Netuno, com Mercúrio, Mercúrio vai ficar retrógrado, né? Eu já falei sobre isso, que ele entrou numa fase de sombra. Júpiter está ali pressionando também. Você pode nem acreditar que o planeta está influenciando aqui, mas você pode entender que os planetas ali, eles são como um ponteiro, onde você olha o que está acontecendo ali, que é análogo ao que está acontecendo aqui. Então, assim, como a Lua está tensa com outros planetas, é como se a gente aqui, o nosso emocional, já que a Lua, inclusive, representa as emoções, o nosso emocional está mais tenso. Então tem essa questão da correspondência muito interessante. Você pode pensar por essa ótica. Mas, obviamente, eu também, né, gosto de entender que sim, o astro ele acaba influenciando como? Com a lei da vibração, né, que é uma outra lei hermética. Então, assim, existe uma vibração lunar que vem, existe uma vibração de Mercúrio que vem, existe uma vibração de Marte, e assim por diante. Então, acaba afetando a gente. Mas vamos entrar um pouquinho agora numa área diferente da astrologia, mas que tem um pouco a ver, que é a parte da genética, né, Super Genes, e tem outro livro muito legal do Kazuo Murakami, que é o geneticista, que esse assunto aqui ele vai estar ligado com o quê? Com um assunto que é chamado epigenética. E que tem muito a ver com, porque eu também sou coach holístico, eu trabalho com a terapia tântrica, com o tarô, trabalho com astrologia, com autoconhecimento, Olá Ferraz, e trabalho com a linguagem do corpo. A linguagem do corpo ela mostra isso, né, que a gente não é refém dos nossos genes, né, tipo assim, eu estou condenado a ser assim por causa do meu gene. O próprio livro do Kazuo Murakami, e esse livro aqui também aponta para isso, o nosso gene tem todo um potencial, mas a gente liga e desliga um gene, por exemplo, de uma doença. Então imagina que você vem sim com uma predisposição para uma diabetes, né? Você pode vir com essa predisposição, mas se você vai ligar esse gene ou não, depende do que é chamado de epigenética. Epigenética é o quê? É o ambiente e o seu ambiente. O seu ambiente é o quê? São pensamentos e sentimentos. Então, assim, por isso que a linguagem do corpo trabalha com o quê? Qual é o pensamento? Qual é o sentimento? Qual é o padrão de comportamento que está ligado a diabetes, por exemplo? Qual é o padrão de comportamento, qual é o padrão de sentimento, de pensamento que está ligado a uma doença no coração, a uma gastrite, esse tipo de coisa. Então você entende isso.
Então, olha o que ele coloca aqui, e isso responde também, eu já vou responder junto com a astrologia. Sempre me perguntam, né? Sempre, sempre. Isso é uma coisa incrível que não tem jeito. Eu queria colocar um luminoso para falar. Sempre me perguntam, né? Isso é bom ou é ruim? Ah, eu tenho a Lua em oposição a Marte. Isso é bom ou ruim? Ah, eu tenho Mercúrio retrógrado. Isso é bom ou ruim? Ah, eu tenho, enfim, N coisas da astrologia. Isso é bom ou ruim? Não tem bom ou ruim. Eu sempre respondo isso. Não tem bom ou ruim. Agora vamos ver o que ele coloca aqui, né, o autor do livro, Deepak Chopra, ele coloca aqui com a parte da genética. Ele coloca, né? Como vamos explicar, não existem genes bons versus ruins. Olha que lindo. Olha a gente está falando do micro e do macro. O macro é o zodíaco, são os planetas, as estrelas, é o macro, né? Aquela coisa enorme. E aqui, quando a gente está falando de gene, genética, é o micro, né? Aquilo que você só vê com microscópio. Né? Você tem que pegar um microscópio potente para poder ver. E, em contrapartida, se você quer olhar o céu, você vai ver com um telescópio, né? Com aquele que vai te colocar também para você poder ver aquilo que está longe. Né? Então ele coloca aqui, né? Como eu vou explicar, não existem genes bons versus ruins. Todos os genes são bons. E aí, boa noite, Marina. E aí eu falo também que o seu mapa, né, muita gente me pergunta, né, nossa, mas eu venho com esse mapa que ele é ruim, que ele tem isso, que ele tem aquilo. O seu mapa, ele é perfeito para aquilo que a sua alma escolheu. Então, não tem essa, né? Às vezes a pessoa, né, por exemplo, quem está nascendo agora está nascendo com essa tensão no céu. Com essa Lua, né, em oposição a Netuno, a Mercúrio, em quadratura com Júpiter. Boa noite, Flaca. A pessoa escolheu nascer nesse mapa. Então, aí ela vai falar, nossa, mas esse mapa é ruim, né? Eu nasci com um mapa. Não, porque você escolheu esse mapa e esse mapa ele vai, né, proporcionar a sua evolução de alma. Porque, na verdade, a gente tem uma quadratura aqui, não quer dizer que ela é ruim. Por exemplo, eu senti um nervosismo, principalmente porque eu coloquei uma pedra vermelha. Mas aí vem a consciência e fala, pô, eu não quero sentir esse nervosismo. Aí eu pego uma pedra azul e me acalmo. Né? Então a pessoa, de repente, que vem com um mapa desse, ela vem de nascimento, né, com um mapa desse, ela vai ter que aprender a se acalmar. Ela vai ter que aprender a meios a não ficar explodindo, a não ficar nervosa, a não ficar esse tipo de coisa. Mas a alma dela escolheu isso. E provavelmente porque ela, em vidas passadas, precisou passar por isso, né? Precisou passar por esse teste de vir, né, e testar a paciência dela e trabalhar um equilíbrio emocional mais fortemente. Então ele coloca aqui todos os genes são bons e todos os mapas são bons. Então você que fez o seu mapa aí, de repente, nossa, meu mapa é ruim, meu mapa é isso, aquilo, não, seu mapa é bom, ele é bom porque a sua alma escolheu ele, e todos os desafios e influências que ele tenha é porque a sua alma precisa passar por aquilo. E todos os desafios, quando você entende eles, quando você ultrapassa eles, eles viram forças também. Então isso é uma coisa importante. Aí ele continua aqui, né? Todos os genes são bons, são as mutações, variações na sequência e na estrutura do DNA que deixam um gene ruim. Então olha aqui, isso é muito interessante. Eu gostei muito de fazer essa correlação. Né? Então o mapa, ele te traz um potencial. Ele te traz um potencial. Agora, o que você vai fazer com aquele mapa que depende do seu livre-arbítrio é que pode tornar ele ruim. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa vem, boa noite Marlene, a pessoa vem com o signo de Áries. Né? Então, ela é mariana, ela tem aquela energia toda. E Áries, né, no negativo, pode ser um signo briguento, impulsivo, egoísta e assim por diante. Mas no positivo, ele é um líder, ele é aquele que tem coragem, é aquele que, né, tem força para batalhar por aquilo que ele quer e assim por diante. Então, quem que vai tornar o Áries ruim? É a atitude da pessoa, é o livre-arbítrio da pessoa. Boa noite, Lia. E aqui é a mesma coisa. Né? Então essas mutações que ele fala aqui são as mutações causadas pela epigenética. Então assim, o seu padrão de pensamento, de sentimento. Então o que é uma doença hereditária? O que seria uma doença hereditária? Que vem de família. Na verdade, você está repetindo um padrão familiar, né? Um padrão de pensamento, de sentimento da sua família. Então, de repente, sei lá, seu pai tem pressão alta. E aí você, não, nossa, eu vou ter pressão alta também, e aí você começa a ter pressão alta. Mas por quê? Porque a pressão alta ela tem um padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento, epigenética.
que vai ativar esse gene que é responsável pela pressão alta. Boa noite, Silvia. E o que acontece? Se você está inconsciente, se você está seguindo as coisas sem realmente parar para refletir, para meditar, para entender, buscar um conhecimento, você acaba repetindo o padrão da família, acaba repetindo o padrão do seu pai, enfim, e você manifesta aquela mesma doença. Né? Porque você ativa, você liga aquele gene, você causa uma mutação que ele vai ser ativado e vai te trazer a doença. E da mesma forma que você ativou, você pode desativar. Né? Isso a parte da linguagem do corpo trabalha muito. Né? Essa cura da causa. Né? Essa cura da causa. E aí, o que ele continua aqui, né? Outras mutações podem também deixar os genes bons. Né? Então olha que interessante. Como eu falei, da mesma forma que você, com o seu padrão de pensamento, padrão de sentimento, padrão comportamental, causa uma mutação que deixa um gene ruim, ou seja, você liga o gene de uma doença, né, você ativa, né, alguma doença em você, com esse mesmo padrão de pensamento, sentimento, na verdade esse mesmo não, mas com a sua mente, com essa parte da epigenética, você pode desligar ou ligar um gene da cura, né, um gene que vai realmente resolver aquela questão. No mapa astral, na astrologia, é a mesma coisa. Né? Você pode ser uma pessoa que está no negativo. Né? Então vamos lá, o Sol entrou em peixes. Né? Tá aqui, o Sol está em 2 graus de peixes. Então quem está nascendo agora é pisciano, né? Vai ser um do signo de peixes. Lado negativo de peixes, escapismo. Né? Eu estava até falando com uma pessoa hoje que peixes, né, é um signo muito ligado às drogas. Por quê? Porque Netuno rege as drogas. Né? Por essa parte dos fármacos e assim por diante. Então pode ser um escapista, né? Aquele que quer fugir da realidade, aquele que é muito sonhador, mas não realiza nada, né? Que se prende às drogas, aquele que é um Marte, e assim por diante. Mas no positivo é um grande mestre, aquele que tem compaixão, aquele que tem uma intuição muito forte e ajuda as pessoas. Então a pessoa pode ser uma pisciana. Né? Como converter essas configurações? Eu vou falar no próximo trecho que eu destaquei aqui, que está aqui no livro. Então a gente tem aqui, a pessoa ela pode estar um peixes negativo, né? Mas com a mesma mente dela, com o mesmo livre-arbítrio dela, ela pode virar um peixes positivo. Claro que aí às vezes ela precisa de uma ajuda. Por exemplo, o segundo arcano que saiu na tiragem que eu fiz para a galera, né? Todo mundo vai poder ver o seu resultado agora, quem escolheu 1, 2 ou 3. O arcano 2 era o Hierofante. O Hierofante dentro do tarô representa o que? A espiritualidade, aquele que é o iniciador, aquele que é o professor e assim por diante. Então muitas vezes, até já começando a responder a pergunta, a gente precisa de alguém de fora, com algum conhecimento, com alguma coisa que a gente não tenha, ou com um olhar diferenciado, com um olhar de não julgamento, para ajudar a gente a sair de um padrão negativo e para um padrão positivo. Então, por exemplo, um peixe que está perdido na vida, ele pode sim, por conta própria, por algumas coisas que ele faz, se entender e realmente ir para o padrão positivo, mas ele pode também contar com a ajuda de alguma terapia, de alguma pessoa, de algum amigo, que começa a mostrar outras coisas para ele, ele começa a mudar a frequência, começa a mudar os pensamentos, as crenças, e aí sim ele vai para o positivo. Voltando aqui para a parte da genética, ele continua. Enquanto pensarmos em termos de genes bons e genes ruins, ficamos presos a crenças ruins e antiquadas. Então olha só que interessante, isso é um livro de ciência que fala sobre a parte da genética. E ele coloca aqui, né, ficamos presos a crenças ruins. Então o que é uma crença ruim? É você acreditar que eu nasci assim, eu vou ser assim. Eu nasci com essa doença hereditária, eu vou ter essa doença hereditária. Eu nasci com isso, eu vou ter... Não é assim. Né? Mudar a crença. Né? Então, já respondendo, como que a gente converte essas configurações? Tanto no mapa, né, no seu mapa astral, que tem algumas coisas ali que podem ser bloqueios, podem ser, né, coisas que estão atrapalhando a sua vida. Com a mudança de crenças, e o coach trabalha muito isso, você começa a ver um outro mundo. Né? Então, por exemplo, sei lá, você tem uma Vênus retrógrada, né, o planeta Vênus em retrogradação. Isso realmente pode significar uma pessoa que tem muitos problemas de relacionamento. Não consegue se relacionar, só escolhe, né, pessoas que dão problema, que dá briga, que traz sofrimento. E aí a pessoa fala, bom, então eu sou condenada a não ter relacionamentos porque eu tô ferrada, né? Eu nasci assim. Aí ela vai e de repente é um astrólogo que, olha, você tem um Vênus retrógrado,
então é por isso que você é assim. Aí a pessoa ainda compra aquela ideia e fala, então é isso, vou acreditar nisso e é assim que eu tenho que ser. Mas não, né? Quando a gente pensa numa astrologia para te evoluir, né? Uma astrologia que eu chamo de astrologia psicológica, evolutiva, enfim, a gente vai olhar aquela Vênus retrógrada, vai falar sim, né? Você veio com um karma de relacionamento que precisa ser trabalhado, mas a gente vai buscar formas e meios e ferramentas para trabalhar isso. Depois que você trabalha isso, você saiu daquele problema, né? Você não vive mais aquela Vênus retrógrada atrapalhando a sua vida. E aí como que a gente faz isso? Primeiro, vamos ressignificar, vamos entender o que aconteceu na infância, né? Por que veio da sua infância que de repente está te fazendo trazer isso? Vamos começar a trabalhar o cérebro no positivo, vamos visualizar, né, uma nova realidade para você. Vamos trabalhar com cristais que ajudam, por exemplo. A parte dos cristais tem muito a ver, por exemplo, se você tem muita mágoa, né, você pode usar uma turmalina melancia, você pode usar um quartzo verde, um quartzo rosa, vai limpando aquelas mágoas, porque enquanto você tiver mágoas que podem vir até da infância, você não consegue se relacionar. Né? Não tem como, porque vai ter sempre um bloqueio ali. Né? Vamos trabalhar os chakras, a gente tem até uma correspondência planetária de chakra e do que significa cada um. Né? Então, como que a gente pode mudar? Realmente é isso, a gente trabalha com a mente, porque o cérebro realmente ele comanda tudo. Né? Você pode, com alguns exercícios de visualização, isso é científico também, isso não é, estou falando nem de espiritualidade, isso é cientistas lá de Harvard, enfim, das pesquisas, eles mostram que se você ficar 5 a 7 minutos visualizando coisas positivas, coisas que você gosta, coisas que, né, que te elevam, o que vai acontecer? O seu cérebro vai começar a secretar dopamina no seu corpo. Dopamina, serotonina e assim por diante. E você vai se sentir bem, porque é uma coisa hormonal, é uma coisa física, inclusive. E quem que desencadeou esse hormônio ser liberado? É o uso da mente. Agora, qual que é o problema? Às vezes a pessoa está viciada, ela tem um circuito neural viciado em pensar no negativo. E aí, quando ela pensa no negativo, o que acontece? Você realmente vai focar no negativo e vai secretar hormônios que vão te trazer estresse, que vão te trazer medo, que vão te trazer tristeza e assim por diante. Né? Além do pensamento, a gente tem a parte da fisiologia. Né? A pessoa que fica ali, que encolhida com a cabeça baixa, o que vai acontecer? Ela também vai, né, gerar hormônios que vão trazer tristeza, que vão trazer depressão e assim por diante. Enquanto se ela fica numa posição, né, de poder, numa posição ali, não arrogante, mas com poder pessoal, ela vai secretar hormônios que trazem isso. Isso também é algo científico, tem até um TED, se eu não me engano, de uma pesquisadora que ela fala, ela divulgou isso, né, do estudo dela, que se você ficar 2 minutos numa posição de poder, você secreta uma série de hormônios que vão te trazer a sensação de poder. E aí a gente tem, por exemplo, a PNL que estuda muito isso, que é a fisiologia, né? Toda essa parte da fisiologia. Então você, posições, né? No yoga tem os asanas, nas lutas, nas artes marciais, tem todas as posições que você fica, né? Dentro dos aborígenes da Austrália tem a dança haka, que é aquela dança de guerra que vai te trazer a força. Os antigos eles faziam isso, talvez sem esse conhecimento, né, dos hormônios que são secretados, mas eles já viam o resultado. Eles sabiam que se você assumir uma postura de poder, você vai se sentir com esse poder. Né? Em contrapartida, se você assumir uma postura, né, de tristeza, você vai manifestar aquela tristeza. Qual que é um grande problema hoje em dia? Até para eu já terminando essa live, para não ficar tão grande, quero deixar uma dica da PNL aqui para vocês, que vai valer para tudo que a gente conversou. Né? Qual que é uma tendência hoje muito forte? Né? Todo mundo anda na rua, fica o dia inteiro como? Assim, olhando para o celular, né? Olhando para baixo, cabeça baixa, olhando para baixo. Qual que é a mensagem que você vai mandar, né, para o seu cérebro e quais são os hormônios que vão ser secretados? Da tristeza. E não é à toa que a OMS, se eu não me engano, ela colocou que para 2020 a depressão ia ser um grande mal da humanidade, coisa do tipo. Quanta gente hoje, né, com depressão, tomando remédio para depressão e assim por diante. E a gente vê que a fisiologia hoje da modernidade acaba ajudando isso, porque a pessoa fica ali o dia inteiro. Eu também fico. Mas o que eu faço? E aí fica a dica. Né? Olhe para cima, olhe para o céu. Né? Comece a também treinar esse olhar para cima, porque o nervo óptico, olhando para cima, ele também ativa coisas no cérebro, né? Circuitos neurais no cérebro que vão secretar felicidade, endorfina e assim por diante.
Então um exercício que é muito legal, que eu sempre dou para quem faz coaching comigo, é você, por exemplo, fazer uma... No yoga tem o Surya Namaskar, né? Se você for yogi, você pode fazer o Surya Namaskar. Mas não necessariamente você precisa fazer o Surya Namaskar. Você pode, se você acorda cedo, e eu recomendo que todo mundo acorde cedo, você busca um lugar que você consegue ver o nascer do sol, e você olha para o sol e puxa aquela energia, né? Vamos supor que você não acorda cedo, não viu o nascer do sol. Tudo bem. Se treine a ficar olhando para o céu. Procure nuvens, procure padrões e veja a beleza do céu. Por quê? Você vai fazer com que seu olho olhe para cima, o nervo óptico vai estar ativando, né, circuitos neurais no cérebro que vão secretar felicidade. E isso vai compensar o quê? Todo esse tempo que a gente fica para baixo. Né? No yoga isso é muito ensinado. Se você faz uma postura, por exemplo, quem faz a invertida sobre os ombros, né, você fica assim, sei lá como é que eu vou fazer, sobre os ombros. Né? Então você é obrigado, depois que você fizer essa invertida, a fazer a compensação dela. Por quê? Você tem que sempre compensar. Né? Você colocou a cabeça para cá, você tem que colocá-la para cá. E essa é a última dica que eu deixo. Então, para quem anda, né, sempre com o celular assim, olhando para baixo, começa a olhar para cima para ter essa compensação. Além do mais, você vai ter toda a beleza do céu, todas as nuvens que estão sempre formando coisas. Né? Aí você pode entrar numa energia de peixes, aproveita esse mês de peixes e começa a enxergar padrões nas nuvens e começa a trabalhar o simbolismo. No coaching xamânico a gente vai falar muito sobre isso, sobre esse padrão de simbolismo que você pode ver. A natureza está todo momento falando com a gente. E se você estiver aberta, se você estiver, né, receptiva, você vai entender a linguagem da natureza. Então, uma nuvem, por exemplo, que tem o formato de um animal. De repente, qual é a medicina que aquele animal traz? E aí você reflete sobre aquilo. Imagina que você, olhando para o céu, além da beleza, você pode buscar informações do universo e você ainda vai estar trabalhando fisiologicamente para o seu cérebro secretar, né, hormônios positivos. E aí, como eu comentei, você vai estar positivamente, né, afetando os seus genes. E entendendo que você não é refém de um gene negativo, não tem gene negativo ou positivo. É a sua manifestação que causa a mutação para ele ficar ruim ou bom. Né? Então, assim, a doença, na verdade, a gente sabe que ela é a linguagem da alma. A doença surge quando a gente não está recebendo algum sinal, quando a gente não está compreendendo o que a alma está falando, aí a alma grita e ela joga no corpo físico. E aí, ainda assim, tem muita gente que não quer ouvir e vai tomar remédio só para maquiar um sintoma, mas não vai atrás da causa. Comece a entender a causa. Esse é o convite também da linguagem do corpo, que algumas pessoas que me seguem conhecem, para você entender o padrão, né, das doenças. Eu fiz um post hoje também sobre a psicossomática. Procura lá no meu Instagram que você vai ver. Beleza, galera? Muita gratidão para quem acompanhou. Se você está no Instagram e viu essa live e quer entrar nos grupos do WhatsApp, é só você me mandar uma mensagem que eu te mando os links. E se você está no YouTube, é só você ver ali na descrição que eu vou colocar o link lá. E se você está no YouTube, ajuda a compartilhar, né? Se você achar que esse conteúdo, né, te ajudou de alguma forma, compartilha, marca amigos e manda para a galera para que isso se espalhe. Vou ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês. Harion.